Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e nessa aula eu vou te ajudar a identificar questões fáceis e questões difíceis de matemática na prova do Enem. Bom, essa é só uma das 6 aulas que eu organizei, que é um conjunto de dicas para você ir bem na prova de matemática do Enem. Esta é a aula 4, se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem um link para você acompanhar. Bom, os tópicos que estão nessas 6 aulas são esses 10, que eles estão agrupados dependendo do assunto. Bom, na aula de hoje nós vamos ver o tópico 7. E ele está falando sobre aprender a identificar questões fáceis e difíceis na prova do Enem. Bom, antes de começar, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva se você ainda não está inscrito para ajudar o canal a crescer. Olha só, como você identifica uma questão fácil? Normalmente, uma questão fácil do Enem, ela tem pelo menos uma das seguintes características. Possuem gráficos, figuras ou tabelas no enunciado ou nas alternativas. Outra coisa que pode aparecer é o quê? Possuem alternativas com números distantes, números muito diferentes uns dos outros, que não vai te enganar. Possuem enunciados curtos, não tem enunciados longos, não vai te atrapalhar, você não vai ficar confuso com o que está acontecendo, normalmente eles são diretos. Possuem textos dispensáveis, tem uma parte do texto que você não precisa, você pode pular, por exemplo. E também normalmente tem uns assuntos que aparecem mais, que são regra de 3, razão, proporção, porcentagem, estatística, unidade de medida e visualização geométrica. Olha só, vamos ver alguns exemplos aqui. Essa é uma questão de 2019. Essa questão é uma questão fácil. Por que essa questão é uma questão fácil? Olha só, o enunciado é simples, embora tenha muito texto, o texto é tranquilo. As alternativas são imagens e a resolução só depende de visualização geométrica. Você não precisa de nenhum tipo de conta, nada disso. Então, por isso que isso é uma questão fácil. Nessa aula a gente não vai resolver as questões, só vou mostrar quais são. Em outras aulas eu até resolvo uma outra questão para vocês entenderem melhor. Bom, agora eu tenho aqui um exemplo 2, que é uma questão também de 19. O seguinte, nessa questão, por que ela é fácil? Olha só, o enunciado é simples, parte do texto é desprezível, aquela parte inicial, o comando é direto e essa resolução ela é imediata, você resolve ela muito rápido. De novo, na próxima aula eu vou resolvê-la com vocês. Bom, outra questão que é fácil, olha só, também de 2019, essa questão ela é fácil pelo seguinte, o enunciado é curto, contém tabela, é sobre regra de 3 e as alternativas são bem distantes umas das outras. Bom, você pode eliminar essa parte inicial e só o restante é suficiente. Outra questão de 2009, que é uma questão fácil. O comando ele é direto, ele dispensa o texto base, possui gráficos simples e é sobre razão. Razão, proporção, essas questões normalmente são bem tranquilas. Esse formato específico dessa questão, além de ser tranquilo, ele vem aparecendo sempre em vários Enems. Falei isso numa aula anterior. Bom, de novo, tem parte do texto dispensável. Outra questão de 2019 que é fácil, pode parecer que tem ali um texto muito grande, mas o texto não diz muita coisa. Só um texto inicial. Então o comando ele é direto, dispensa parte do texto base e a resolução é por lógica. Você pode até usar algum princípio matemático se você quiser, mas ele é muito de lógica. Está falando, por exemplo, de 2014 para 2015, aquela redução se mantém nos anos seguintes. Então, basta você ir subtraindo 50 ano a ano. Então, é uma questão bem tranquila. Bom, e questões difíceis? Como que a gente sabe se uma questão é difícil ou não? Claro que tem questão que engana, né, gente? Pensando de um modo geral. As principais características são: possuem fórmulas complexas no enunciado, possuem alternativas com números muito próximos ou expressões difíceis, o que pode te atrapalhar. Possuem enunciados longos, normalmente, né? Todo ou quase o texto base é importante, dificilmente você pode cortar alguma coisa, e normalmente elas são desses assuntos, de logaritmos, de função trigonométrica, geometria analítica, análise combinatória ou probabilidade. Bom, então é importante você identificar, caso você tenha alguma dificuldade, você tenha que parar de resolver a questão, deixar ela para depois, você sabe que normalmente essa questão não vai valer muito, principalmente pensando já direto no assunto. Questões de logaritmo, as pessoas têm muita dificuldade. Então, por mais que as questões sejam simples, como foi no caso de 2019, só de ler as pessoas têm dificuldade e não fazem. Então, você sabe que essas questões valem menos, isso é importante para você escolher quais são as questões adequadas para fazer. Exemplos de questões difíceis. Essa questão, por exemplo, aqui, ó, de 2018. Por que ela é difícil? Primeiro, você tem que ler o texto todo para você entender o que está acontecendo. Ela tem
então o enunciado é longo, a questão ela é de logaritmos e ainda envolve outro assunto, que no caso é juros. Você não tem que saber muita coisa de juros, porque tem a fórmula ali, mas você tem que, por exemplo, passar a parte que está em porcentagem para decimal, você tem que elaborar algumas ideias de como fazer. Perceba que tem ali LN, que é logaritmo natural, então é uma questão que não é simples. Então de cara, bater o olho, você fala, eu não sei resolver, não tem problema. Deixa ela para depois, tenta resolver depois, ou usa alguma técnica para você eliminar algumas alternativas. Bom, próximo aqui, ó, exemplo 2. Essa é uma questão também de 2019. Percebam que essa questão é difícil por alguns pontos. Quais? O enunciado é longo, possui expressão complexa, está logo ali no enunciado, e ela é de função trigonométrica. Todo ano tem caído uma questão de função trigonométrica, às vezes é o mesmo raciocínio, mas é uma questão um pouco difícil e com certeza ela vai valer menos, por mais que ela não seja tão complicada. Bom, outra questão difícil aqui, essa de 2019, ela não tem número algum ali, tá falando ali para você jogar na expressão, são várias expressões, você tem que saber para valores de x entre 0 e 1, qual é a ordem ali, na verdade qual é o maior valor, da expressão. É considerado uma questão difícil porque não está muito na cara o que você tem que fazer. Separar um pouquinho, pensar em um número específico, como 0,64 ali para substituir no valor de x, você consegue avaliar e entender qual valor é maior. Tem outras maneiras também de resolver, mas de um modo geral as pessoas assustam, têm dificuldade, então é um tipo de questão difícil. Então, o enunciado é longo, possui expressões complexas e não tem valor numérico. Isso que dificulta essa questão. Exemplo 4. Olha só, por que essa questão é difícil? Só de você bater o olho, você está vendo ali nas alternativas que ela é uma questão de análise combinatória. Então, de análise combinatória, a primeira coisa que já assusta, e as alternativas contêm fórmulas fechadas. Você não tem como chutar alguma coisa, testar alguns números, fica um pouco complicado. Em alguns casos dá para te direcionar, né? Se você souber o que é uma combinação, ajuda, mas de um modo geral as pessoas têm muita dificuldade nesse tipo de questão. Bom, exemplo 5. Essa questão também do Enem de 2019, ela é uma questão difícil porque, primeiro, o enunciado é longo, há muitas informações, você não pode pular praticamente nada, você tem que entender tudo que está organizado ali, e a questão de probabilidade. Existem questões fáceis de probabilidade, você tem que ficar bem atento, mas também existem questões difíceis. Então, nesse caso, é uma questão que não é muito simples, mas se você está treinado, você consegue resolver. Não é das mais difíceis, não. É um nível intermediário ali, um pouquinho difícil, mas você pode resolver numa boa. Mas é sempre bom deixar por último, porque, de novo, probabilidades são questões que as pessoas erram muito e, com certeza, as questões vão valer menos. Beleza? Bom, exemplo 6, outra questão de 2019. Por que essa questão é difícil? Bom, de novo, o enunciado é muito longo, há muitas informações e a questão de geometria analítica. Tem caído normalmente uma questão, 2 questões de geometria analítica todo ano. Às vezes a questão é média, às vezes é fácil, às vezes é difícil. Você pode usar critérios para resolver essa questão, ela não é tão complicada assim, mas mesmo assim você precisa prestar muita atenção. Demanda um raciocínio ali que é importante você fazer ela só no final, porque, de novo, provavelmente muitas pessoas vão errar e vai valer pouco. Então você tem que se dedicar principalmente às questões fáceis. Beleza? Bom, então é isso. Na próxima aula, a gente vai ver o próximo tópico, que é o tópico 8. Crie uma estratégia para fazer a prova. Todo mundo fica pensando, como que eu resolvo a prova? Tem que ter alguma estratégia? Não existe uma fórmula simples para todo mundo, mas eu vou te dar ideias para você montar sua própria estratégia. Então, na próxima aula, não percam, crie uma estratégia para fazer a prova. É um tópico muito importante. Bom, se você perdeu alguma aula anterior, aqui embaixo tem o link, tem até das próximas, eu vou deixar todos os links aqui, caso você queira assistir uma aula ou outra separada, ok? Bom, então é isso. Boa prova para vocês, eu espero vocês nas próximas aulas. Um abraço!